Vivemos tempos contraditórios. O tal do culto à magreza, parece estar de volta com tudo. E a gente pode ver isso em algumas famosas que recentemente apareceram muito magras, como a Yasmin Brunet, a Maiara da dupla Maiara e Maraísa, a Kim Kardashian. E o que acontece é que muitas vezes essas famosas só postam a sua rotina de treino e exercícios, que foge muito da realidade da grande maioria das pessoas, mas não postam os procedimentos estéticos e os fármacos que utilizaram para ter esses resultados. Em contrapartida, vemos pessoas trabalhando cada vez mais horas, com uma rotina cada vez mais puxada, com dificuldade em incluir um exercício físico e uma alimentação saudável na sua rotina, seja por falta de dinheiro, de tempo ou de cansaço. Apesar do momento de exaltação do wellness e dos grupos de corrida, parece que as pessoas estão cada vez mais sedentárias, consumindo cada vez mais produtos industrializados. Não tem nada de errado em querer emagrecer, em se preocupar com a própria saúde, em se preocupar ou ficar insatisfeito com o próprio corpo, mas a gente sabe que magreza extrema não é saúde e obesidade também não, fora as questões psicológicas de autoestima e autoimagem envolvidas. Quando se fala em questões alimentares, como o emagrecimento ou a dificuldade de ganhar peso, os principais tratamentos utilizados ainda são os tradicionais: dieta, atividade física e uso de medicamentos. E é claro que nesses casos, esses tratamentos são extremamente importantes, mas pouco se fala da dimensão psicológica, que tem muita influência na forma como a gente se relaciona com a alimentação, com a comida. Para falar sobre esse assunto, eu utilizei um artigo científico, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E segundo os autores desse artigo, o tratamento tradicional, que não envolve a dimensão psicológica, produziu resultados insatisfatórios. E ele traz o exemplo de pessoas com obesidade grau 3 e fala que 95% das pessoas voltaram a ter o peso inicial em até 2 anos depois do tratamento, que não envolveu a dimensão psicológica. O que a gente pode entender é que para essas questões alimentares ou que envolvam o emagrecimento, a questão psicológica deveria ser considerada e o trabalho deveria ser multidisciplinar. Mas aqui eu vou focar na psicologia. Para nós psicólogos, a obesidade, por exemplo, pode ser vista como uma patologia psicossomática. É o corpo expressando o que a mente não consegue simbolizar. Comer em excesso, em alguns casos, pode significar uma defesa psíquica contra manifestações mais graves, como uma depressão, por exemplo. A gente entende que há sentimentos, desejos, angústias inconscientes ligadas a esse padrão de relacionamento com a comida. E esses sentimentos como tristeza, raiva, vazio, rejeição, eles muitas vezes não são expressados pela própria pessoa, não são trabalhados, não são compreendidos. E aí acontece o que a gente chama de falta de simbolização. O que acontece é que fica uma lacuna a ser preenchida e o ato de comer pode ser que signifique o preenchimento dessa lacuna. Só que essa lacuna ela não é física, ela não é real, ela não pode ser preenchida com algo concreto. Esse vazio não é físico, então ele nunca será preenchido ou saciado com a comida. E a repetição compulsiva surge justamente aí. A lacuna não se fecha, né, porque ela não vai ser preenchida dessa forma, e o ato vai se repetindo. É como se houvesse um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio emocional, uma fragilidade emocional. Mas como isso não é expressado, como isso não é trabalhado, como a pessoa não consegue falar sobre isso e nem compreender, é o corpo que paga. A gente pode dizer que é o corpo que enlouquece. O artigo ainda traz um depoimento real de uma pessoa que, depois de uma discussão, ficou muito triste e começou a sentir fome. E ela percebe que ela está prestes a comer compulsivamente e decide não ir para casa, porque se ela fosse para casa, isso ia acontecer. E aí, no caminho, ela se dá conta de que não era fome, era um sentimento de tristeza, de inadequação, de rejeição, algo que ela não sabia nomear direito, mas que era praticamente insuportável. E aí ela se questiona: como que eu não percebi isso antes? E ela mesma se dá conta de que não dava tempo, porque ela comia logo para aliviar essa sensação, esse sentimento. Esse é um exemplo que a gente pode chamar de construção de um caminho simbólico, onde antes só existia a expressão corporal, o ato de comer. Mas com a psicoterapia, junto com o processo de dieta, ela pôde acessar e nomear essa emoção. E quando a gente nomeia, a gente elabora, e nesse caso a comida deixou de ser o único recurso. Quem vive esse conflito com o corpo, com o peso, com a alimentação, sabe como pode ser difícil. Às vezes é uma vida toda comendo por impulso, por carência, por tédio, por culpa, por compensação. Uma vida entre dietas, culpa, frustração. Cada pessoa tem uma história única relacionada à sua alimentação, à comida, e entender essa história é o que nos possibilita pensar um caminho para a mudança. Por isso, o acompanhamento psicológico é fundamental, assim como o trabalho com outros profissionais, como o nutricionista.
porque a relação com a comida não é só sobre o que se come, mas é sobre como se come, por quê, como se vive, e sobre aquilo que muitas vezes a gente está tentando calar, abafar na gente. Existem muitas outras abordagens possíveis da psicologia para questões alimentares, mas eu acredito que a mais importante delas seja escutar o que a forma como a gente se alimenta está tentando dizer. Se tu gostou desse vídeo, peço teu apoio com uma curtida. E se tu tem interesse em começar essa jornada de mudança, as informações sobre psicoterapia comigo estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima.